Oi, Gustavo. Como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem? Tudo jóia. Aqui choveu a noite inteira aqui em Campinas e amanheceu meio chuvoso. Sexta-feira, ah, cara, é um convite, né? Para tomar vou chamar de refresco, tomar um Tchim-tchim. tintim. Tintim, encosta aí na tela aí, Inclusive, ó. ó, tá servido aqui, eu trouxe uma tilapinha pra gente aqui, Ô, rapaz, que bom, hein? Tilapinha frita. na hora. Aí em São João del Rei, você está em São João? São João. Aí tem muito boteco. Aonde tem muito estudante universitário, cara, Tem, abre um boteco atrás do outro. tem muito boteco, tem, isso não tem jeito. O centro aqui é um contraste interessante, porque você fica o pessoal fazendo ali a profanação, logo do lado tem uma igreja histórica de 300 anos, é o sagrado e o profano de uma maneira bem interessante. Aliás, como em todo lugar, né, o sagrado e o profano, o ser humano transita entre os dois. Sim. Tem um monte de igrejas aí em São João, né? Um monte, históricas, bem antigas, quase 300 anos. Legal, muito legal. Eu fui aí algumas vezes, fui a Tiradentes. Quando eu era adolescente, rapaz, eu preciso voltar aí. Quando eu era adolescente, morava em Divinópolis e eu ia a Sim. São João e Tiradentes aí. Mas, como eu estava te falando, viu, Gustavo? Hoje é sexta-feira, cara. Hoje é dia de contar história, tomar cerveja, falar de filosofia, prosear, contar umas mentiras para os amigos, que faz parte. O que eu vou falar para É você isso aqui aí. não é Tchim-tchim. tintim de novo, não é uma mentira, não. É da minha. Eu tenho uma estante aqui em casa, onde eu guardo as coisas que eu fui ganhando dos alunos, onde eu dava aula pelo Brasil afora, pelo carinho que eu tenho pelos presentes. Esse aqui, ó, tá escrito, é uma lata de cerveja comemorativa, vou esconder aqui para não fazer propaganda. Eu, eu acredito em fantasma, todo preto, que são as cores, preto e branco e vermelho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que são as cores do operário do interior do Paraná. Teve um ano lá que eles fizeram um timaço. Aí em São João del Rei tem o Atletique, eu estou acompanhando, viu? Sim, Eu estou sim, acompanhando. sim. É, e quando eles fizeram esse timaço lá no interior do Paraná, foi um ano depois eu fui lá dar aula. E eles falaram, por que fantasma? Os times de Curitiba iam jogar lá e não sabiam que tinham feito um timaço e virou fantasma. Então a cidade falava, eu acredito em fantasmas. Eu achei bem legal, eu guardei. Já deve estar até estragado, eu não vou abrir nunca. Está lá na minha sala de troféus. Por que eu gosto desse, entre aspas, troféus, né? Uma vez eu fui em Cuiabá, eu ainda não comentei isso com você, não. Eu viajava o Brasil dando cursos aí. Sim. Manaus, Belém, Rio Branco no Acre, Brasília, corri o Brasil inteiro. Corri. Agora eu não vou mais, agora eu só fico aqui no meu canal. E eu era tomado de algumas surpresas, que geralmente no último dia da semana os cursos eram geralmente de segunda a sexta, 8 horas por dia, intensivão. E aí eles faziam, eu passava a semana inteira dando aula e saía com o pessoal para ir tomar o shopping, que eu Uhum. gostava, cheio de prosa. Aí o pessoal gostava de mim, gostava do meu jeito de trabalhar. O conhecimento com Aham. leveza, sempre fui assim e gosto disso. Mas então, lá em Cuiabá, sabe o que eu ganhei lá, cara? E tá de pendurado ali com o maior carinho. E eu confesso a minha ignorância. Depois é que eu fui estudar a história do presente que eles tinham me dado. Uma viola de coxo, que faz parte da cultura musical do estado do Mato Grosso. Eles faziam Legal. instrumentos musicais de madeira de coxo. Para mim, aquilo ali quando a minha esposa vai mexer e eu vou mexer, eu fico cheio de dedo ali para não estragar. Ai, que legal, cara, bater papo com você. Ó, eu vou fazer um elogio para você, não vai ficar se achando, não, hein, cara? Eu estou conversando com pesquisadores aí, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores, orientadores do país inteiro e alguns de fora do Brasil. E, Sim. como todo ser humano, eu encontro pesquisadores com todos os perfis diferentes. E você, cara, um amigo aí do interior de Minas, despojado, que faz filosofia de uma forma diferente, com humildade e para mim, de certa forma, agressiva, porque se propõe a pensar diferente. Talvez você não tenha se apropriado disso ainda. Eu estou falando, sou engenheiro, estou usando a mediana.
a mediana que eu tenho encontrado por aí. E eu acho muito legal, cara. Eu acho até que é um pesquisador do século XXI. Não vai ficar se achando. Eu vou dar uma nota para você. 9,5, vou dar 9,5 para você não ficar eufórico. Não vou dar 10 para não ficar eufórico. Legal, cara. Ó, e não fique pensando. Diz. Eu trouxe aqui também, né, nas minhas estantes aqui também, eu tenho meus troféus aqui. Ó, naquela ali vazia de ferro, estão todos os bons argumentos dualistas da mente. Naquela ali vazia de madeira, estão todos os bons argumentos da consciência materialista da mente. Vai fazendo piada aí que eu vou te apertar daqui a pouco, cara. Eu li o teu artigo, eu vou jogar umas bombas na tua mão. Mas eu só vou fazer porque eu sei que você vai se divertir, vai dar o devido tratamento metodológico. Eu entro com o lado descontraído e você dá o tratamento metodológico aí. Tá fechado. Fechou, né? Mas deixa eu te falar uma outra coisa. O meu tira-gosto aqui, ó. Vou mostrar para você o meu tira-gosto. Ó, você vai dar risada, mas é tira-gosto saudável. É tomate com um pouquinho de sal e limão. Você é muito mais saudável do que a minha tilapinha frita aqui, mas eu não troco, não. A sexta-feira, o fim de semana. Legal. Mas esse meu jeito de discutir, de falar, ele originou do meu antigo orientador, Sérgio Fernandes. E ele defendia uma coisa que ele chamava de filosofia performática. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mas repete. A filosofia... Espera aí, deixa eu encher a tela com você. À vontade. Pronto, explique isso aí. Ele via a filosofia, de certa maneira, como um teatro, em alguns sentidos. Assim. Ele gostava muito de falar. Primeiro é que é uma visão funcionalista de mundo, é que você não consegue, quando você está pensando numa função, distinguir alguém que faz bem aquela função e alguém que finge fazer bem aquela função. Porque se fingir muito bem que ele faz bem aquela função, ele é idêntico a alguém que faz bem aquela função. Então, ele falava que não precisava ser um bom professor. Se você conseguisse fingir muito bem que você é um bom professor, estava ótimo, porque ninguém seria capaz de distinguir entre você fingindo, né, e aquilo efetivamente feito. E no outro sentido de filosofia performática, ele falava que a gente poderia fazer filosofia, de certa maneira, não só com texto, mas com atos. Então, quando alguém chega e fala, olha, essa determinada ideia é absurda, ninguém razoável pode defender isso. Aí o simples fato de você ir lá e defender aquela ideia absurda e ser razoável ao defendê-la, já é o próprio ato, não importa muito o que você falou, mas o próprio ato já é refutação daquilo que o cara falou. Certo? Então você vai lá e refuta com o próprio ato, fazendo uma espécie de performance, ou seja, incluindo o modo de falar, o jeito de ser e o tipo de filosofia que você faz como parte do conteúdo filosófico que você traz. Sem fazer aquela distinção antiga, clássica, entre forma e conteúdo. Essa distinção não tem validade quase nenhuma. Tá? A forma como você apresenta faz parte do conteúdo que você apresenta. Então, isso eu mudei por causa disso, minha forma de falar. E nos textos mais autorais, que nem esse que você leu, eu mudei minha forma de escrever. Eu tento escrever de uma maneira diferente, porque a forma que eu estou escrevendo é para dizer alguma coisa também para aquela pessoa que está lendo, não só o conteúdo que está ali. Se alguém pega o meu texto e tenta botar em forma lógica, o texto se perde, porque aquilo não é feito para ser isso. Ele é feito para ser outra coisa. A forma faz parte da teoria. Gustavo, você é um cara esperto. Esse jeito de mineirinho, eu também sou mineiro. Aqui é um jogo de xadrez, cara. Nossa conversa de boteco é um jogo de xadrez no bom sentido. Com uma certa provocação dos dois lados aí. Eu, dentro das minhas limitações, eu só provoco o Gustavo. O Gustavo provoca o próprio universo acadêmico com muita perspicácia. Eu acho bem legal. Uma provocação não agressiva, uma provocação. Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara. Como é que é o nome desse professor aí que te impactou? Sérgio Luiz de Castilho Fernandes. Ele morreu recentemente, na verdade. Para você ver que como a comunicação de um professor com relação aos seus alunos, orientandos, ela é fundamental. Ela é transformadora. Ele transformou a tua vida, cara.
Não só a minha, não. De muita gente, né? Sei. Deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão da comunicação. Aqui não vai nenhuma crítica, cada um faz da forma que acha correta, mas quando a gente está fazendo, comunicando alguma coisa, o objeto principal, olha bem o que eu vou falar, que pode ser objeto de críticas, é o receptor, não sou eu. A minha mensagem tem que chegar para o meu receptor de forma que impacte a forma de pensar e de receber. Eu tenho que me preocupar com ele. Quando a gente faz uma exposição estritamente expositiva, e o pior, quando a gente fica só lendo, a gente não está preocupado com o receptor. É o que a gente passa. Então, isso assim, é uma coisa que me preocupa demais. É por isso que o meu canal é um pouco diferente, se propõe a ser informal, sem perder o rigor científico, o rigor metodológico. Mas, ó, não pensa que eu vou ficar só nessa prosa mole, não, cara. Eu quero te fazer umas perguntas aí, quero levantar umas bolas para você. Fala para mim o nome do artigo que você me mandou e eu gostaria que você falasse, Gustavo, assim, pelas perguntas que eu falei que eu ia trabalhar em cima, qual foi a tua leitura do impacto que causou em mim? Como é que é o nome do artigo? Ensaios de um fisicalista estrito, não é isso? Desculpe, Ensaios de um fisicalista estrito. Isso. Que impacto você acha que causou no Deodato, leitor do artigo? Essa pergunta do título é difícil para mim, porque meus artigos sempre têm um monte de título. Eu cheguei a pensar em chamar esse artigo de Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, que é um filme clássico da Sessão da Tarde, mas eu achei que ia ser mais difícil de publicá-lo. Para ser sincero, eu sei que o artigo ele tende a causar um estranhamento naqueles que o leem, seja pela forma que ele é escrito, seja pelo conteúdo que ele está passando. E a gente, na nossa última entrevista, acho que antes da nossa última entrevista, na verdade, a gente teve uma conversa sobre o lugar da mente e da consciência, e esse é um artigo que tenta fazer algum tipo de terra arrasada, ou seja, eliminar a noção de mente e de consciência do cenário filosófico. E aí, normalmente, dependendo da pessoa, ele causa indignação ou algum tipo de como esse cara pode estar defendendo isso aqui não faz o menor sentido, né? Essas costumam ser as reações mais comuns. Mas eu creio que em você causou um tipo de admiração pela oposição. Assim, eu não concordo com isso não, mas é interessante o modo que ele está falando isso aqui. Eu costumo fazer a análise do pano de fundo do discurso. O pessoal que assiste meu canal sabe que eu uso essa expressão de vez em quando. Então, eu não vou falar o que me causou. Você já me conhece um pouco, e quem estiver nos assistindo aí, a partir das minhas perguntas, que, na verdade, nem sempre refletem o que eu penso, e não, eu procuro até evitar a contaminação do que eu penso no meu discurso, porque eu me proponho a ser escada. O escada, já te falei isso? Acho que sim, acho que sim. É escada para o pesquisador falar sobre as pesquisas dele e não emite opinião. Eu gosto de me colocar como o escada daqueles circos mambembes, só que do conhecimento, para que o produtor do conhecimento possa trazer o resultado da pesquisa dele, a arte dele. E é assim que eu vivo a vida, eu acho bem legal. Eu gosto de ser escada, até porque o escada tem a oportunidade de fazer a leitura de pano de fundo do discurso sem interferir no processo, e isso é extremamente interessante. Mas espera aí, deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Cara, logo na abertura do teu artigo, você falou... Deixa eu até tomar um golinho aqui, porque você não sei qual vai ser a sua reação. Eu acho que eu sei do que você está falando. Logo no começo do teu artigo, você fala que todo radical... eu ia te provocar, viu? Eu pensei assim, o meu amigo está se colocando como radical. O que ele está pensando? Eu não sei se é ou não, mas tudo bem. É uma provocação para o meu amigo. Você falou o seguinte, todo radical é um estuprador das verdades absolutas anteriores. Fala um pouquinho sobre isso aí, causa já o primeiro impacto em quem estiver nos assistindo aí. Sei. O termo não foi escolhido à toa, certo? É de fato para causar um impacto e, de certo modo, o termo estupro aí, obviamente, está sendo usado no sentido metafórico, mas no sentido metafórico positivo. Então, isso é que causa um determinado impacto naquela pessoa que está lendo.
A ideia aqui é mais ou menos o seguinte. Primeiro, eu peguei uma frase que veio também de um outro grande filósofo que morreu recentemente, Roberto Machado, que estudava Foucault e Deleuze. Ele gostava de fazer algumas piadas, né, com Foucault, até porque o Foucault tinha muito esse lado sexual dele aflorado. E se eu não me engano, ele falava que o Foucault falava, ou era ele mesmo falando, não lembro exatamente, mas que quando você tem um filósofo, você, na verdade, você pega um outro filósofo e usa aquele filósofo de marionete. Ou seja, você bota na sua mãozinha ali, certo? E faz o outro filósofo falar o que você quer falar. E o Foucault completava com isso, dizendo que quem está por trás é sempre maior. Ou seja, obviamente uma metáfora, uma piada sexual que ele colocava aí. E a ideia é que aquele que está por trás fazendo o filósofo falar, aparecer ele no texto, é que de fato está comandando aquele conteúdo, aquela passagem. Eu não me lembro, mas o cara que fica com as cordas de uma marionete tem um nome, mas eu não lembro. Tem um nome mesmo. Tem até um ótimo filme que mostra bastante isso, que Eu Quero Ser John Malkovich. É um filme excelente. Eu recomendo para todo mundo que gosta de bons filmes. E tem também uma outra ideia, também está por detrás disso. Eu juntei mais ou menos essas duas ideias. A ideia de que um pensamento, para ser radical, e radical aqui é até um sentido quase heideggeriano, de ir à raiz, certo? E de abalar as estruturas. Um pensamento radical, ele sempre vai ser, de certa maneira, destrutivo para aquilo que está posto. Então, ele vai abalar as estruturas, que eu falei que, de certa maneira, é um artigo de terra arrasada. Ele vai pegar e vai abalar as estruturas daquilo que está posto e vai tentar colocar, ou não, ou deixar só arrasado por deixar arrasado mesmo, pelo simples prazer de destruir, certo? Aquela estrutura. E, nesse sentido, e é isso que o artigo tenta fazer, ele quer pegar algumas coisas que a gente considera como verdades e que não podem ser questionadas e questioná-las. E não só questioná-las, chega ao ponto de falar algo do tipo: olha, esse tipo de coisa que a gente considera absoluta é tão bobo, tão besta, que eu não sei nem por que a gente algum dia acreditou nesse tipo de coisa. Então, é isso que são esses dois sentidos que eu tento mesclar nessa. Isso aí, na verdade, se eu não me engano, é uma nota de rodapé, não é? Não, não é no texto mesmo? Está lá, logo no comecinho. Para você ver como eu já falo o tempo que eu escrevi. Mas a ideia é exatamente essa, é mostrar que o que eu quero apresentar ali quer pegar alguma verdade absoluta que está por detrás e quer chacoalhar ela e não deixar pedaço por pedaço. Sabe por que eu estou rindo aqui? Você vai ficar bravo comigo, mas quando eu li, eu pensei, pô, o Gustavo parece que passou uma noite intensa de amor com o Nietzsche. No sentido assim de usá-lo, não sei se foi essa a intenção, e também não. É só uma brincadeira de boteco aqui com um amigo. Ninguém está ouvindo, só o Brasil, né? Usar o Nietzsche ele meio como que marionete. E a minha pergunta na sequência nem sei se é provocação, foi o impacto que me causou. Você se propõe quando você escreveu o artigo, você estava se propondo a fazer filosofia a marteladas? Primeira pergunta, é uma série de perguntas numa só. Você estava se propondo a fazer filosofia radicalmente a marteladas? E você, quando você encontra um metafísico na calada da noite, você entra como um serial killer, com o martelo na mão? Você entra em transe assassino? Fala um pouquinho sobre isso. A metáfora da filosofia martelada que vem do Nietzsche é realmente interessante por um modo como eu pensei esse texto. Assim. Mas eu tentei fazer filosofia, eu seria um pouquinho mais sutil, eu diria com pinceladas largas, ao invés de tentar fazer um trabalho que é um trabalho mais analítico, de você fazer pinceladas muito finas e completar cada detalhe e tudo mais, deixar tudo pontinho, bonitinho, bem feitinho, bem realista ou qualquer coisa assim. Eu achei que esse tipo de filosofia, ainda mais se eu quero fazer uma filosofia que é um tanto destrutiva, não funciona muito bem. Então eu quis dar pinceladas largas. Se Nietzsche tivesse nascido em Minas Gerais, ele ia usar esse termo, pinceladas largas, com a sutileza que todo mineiro carrega, sem deixar de dar as marteladas dele.
Gustavo, você gosta de prosear comigo, não gosta? Pode Sei, falar. sei, claro. Eu adoro conversar com você, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Vou botar agora no Spinoza. Claro. Eu nem sei se você citou Spinoza, eu acho que sim, lá no artigo. Eu acho que eu Ou menciono rapidamente. en passant, sim. Agora, É. você buscou no pensamento do Spinoza, agora, pode ter sido en passant, mas o seu artigo é todo spinozano, cara, pelo menos na minha perspectiva. Não sei, não sei. Até mesmo porque aí você está tratando das questões de corpo e mente, de mente, e Sei. Spinoza não tratou disso, eu acho que não, não sei. Mas, assim, a leitura do método filosófico, eu tive a impressão que você foi lá no Spinoza, como o Einstein foi no Spinoza, né? O Einstein foi no Deus de Spinoza. Você foi no Sim. Spinoza para buscar sangue, para colocar no seu olhar, para irrigar o teu pensamento ao escrever aquele artigo. Eu estou falando um monte de besteira ou eu consegui captar? Olha, Spinoza foi um autor, especialmente a Ética de Spinoza, foi um autor que causou impacto em mim quando eu li pela primeira vez na graduação. É. E algumas coisas que eu aprendi quando eu lendo lá, eles de fato ficaram comigo até hoje. Isso aí é sem sombra de dúvida. Especialmente, não tanto a metodologia do Spinoza, que é uma metodologia muito mais truncada e bem elaborada do que a minha, certo? Ele faz aquela filosofia à maneira dos geômetras, sempre partindo tudo direitinho, que é um jeito que hoje a gente chamaria cartesiano, mas era muito melhor chamar de espinosista spinoziano, porque é muito mais parecido com Spinoza do que com os próprios textos de Descartes. Mas o fato de que ele tem uma certa radicalidade do pensamento, que é absolutamente inquestionável em Spinoza, uma certa força, uma certa potência de pensamento. Eu não consigo nem imaginar como alguém conseguiria fazer aquele texto. Aquele texto é de uma mente absolutamente brilhante e genial. E ele traz, com essa potência, algumas ideias que eu considero muito, muito interessantes. Certo? A ideia de amor dele, a definição de amor como algo que aumenta a sua potência, ou seja, quando você tem a sua potência aumentada, mas você entende que o outro é que causa o aumento da sua potência. Essa, para mim, é a melhor definição de amor da história. E ódio é o oposto. A outra pessoa diminui a sua potência, a sua espécie de virtude, a sua energia de viver. E o determinismo radical de Spinoza também sempre foi muito interessante. A ideia, eu uso até hoje quando estou discutindo livre-arbítrio, que é um tema que eu também só passo passando aí nesse texto, a ideia do Spinoza de que a gente acha que é livre porque a gente conhece as nossas ações, mas não conhece o que vem antes, que determina nossas ações. Isso para mim é certo, perfeito e absolutamente irrefutável. Não sei como é que alguém acredita em liberdade. Só depois de ler essa única frase do Spinoza, a pessoa já deveria parar de acreditar nesse tipo de assunto. E tem até um dia a gente faz uma live sobre liberdade, porque tem alguns casos interessantes. Legal. Deixa eu falar uma coisa para você. Você desce o martelo no realismo psicológico ingênuo quando se trata das questões da mente. Explica isso aí para quem desconhece as questões de corpo e mente e para quem conhece também. E fale um pouco. Esse termo, na verdade, é meu termo, né? Não é um termo comum, mas ele é fácil de entender, na verdade. Porque na filosofia é bastante tradicional a gente criticar o que a gente chama de realismo ingênuo. Da boa parte da história da filosofia, tirando um ou outro filósofo que a gente pode destacar aqui, eles, de certa maneira, meteram pau no realismo ingênuo. Realismo ingênuo é você achar que o mundo é exatamente como você observa. Então, você vê uma rosa vermelha e você acha que essa rosa, mesmo se não tivesse ninguém observando ela, na verdade, mesmo se todos os seres capazes de observar coisas morressem, essa rosa ainda seria vermelha. E aí tem várias maneiras de bater no realismo ingênuo e com diferentes profundidades. Até hoje a gente questiona o quanto da nossa realidade observada é parte da realidade e o quanto é construção nossa, de certa maneira, da nossa mente ou da nossa capacidade cognitiva. Isso a gente chama de realismo ingênuo. O que eu chamei de realismo psicológico ingênuo é basicamente a mesma ideia, só que aplicada às nossas capacidades mentais. Ou seja, do mesmo jeito que para mim, do mesmo jeito que para todo mundo quase, na verdade, é tolo achar que o mundo todo mundo é filosofia, pelo menos,
É tolo achar que o mundo é idêntico ao modo como eu observo. Né? Eu estou dizendo que é tolo também achar que a mente é idêntica ao modo como eu entendo. Certo? Então, quando você tenta explicar a mente no sentido de a mente tem uma coisa que tem crenças, desejos, vontade, que aí você tem vários tipos de explicação diferente, que é uma vozinha dentro da sua cabeça que você ouve, é uma voz em silêncio, que você consegue fechar o olho e imaginar a tal flor rosa na sua imaginação e, de certa maneira, é quase como percebê-la sem os olhos estarem abertos. Ou seja, todas essas capacidades que a gente toma como certo, capacidades e propriedades que a gente toma como certo que a mente tem, eu estou dizendo que, olha, não é nem que eu estou dizendo nesse momento aí que não existem. Eu só estou dizendo que, do mesmo modo que no realismo ingênuo a gente não pode assumir que o mundo é exatamente como a gente percebe, no que diz da mente, a gente também não deveria assumir ingenuamente que ela é exatamente da maneira como a gente percebe. E só esse argumento, se for aceito por alguém, ele já é bastante demolidor. Não precisa, pode ignorar o resto do artigo inteiro. Ele já é bastante demolidor dentro da filosofia, porque conceitos como, por exemplo, crença e desejo, certo? E liberdade também, para voltar a um assunto que a gente está falando agora um pouquinho, eles são essenciais em boa parte das explicações filosóficas. Você vai explicar uma ação, você vai dizer que você deseja algo e você vai explicar a ação de pegar o guarda-chuva. Eu desejo não me molhar, eu creio que está chovendo e eu creio que se eu sair com o guarda-chuva aberto eu não vou me molhar, por isso eu pego o guarda-chuva. Então, essa é a explicação de uma ação, certo? De maneira, obviamente, muito simples. Se eu estou dizendo que talvez essas coisas, crenças e desejos não existem, ou que, pelo menos, a gente não pode simplesmente assumir que elas existem, porque a gente quer assumir que elas existem, né? Ele vai ter que me explicar de onde você tirou que existem crenças e desejos. E não pode ser, porque eu olhei para a minha mente e tinha, porque esse é um argumento tão estúpido quanto dizer que a rosa é vermelha porque eu olhei para a rosa e ela era vermelha. E a rosa é vermelha em si mesma. Não funciona. Então, a única coisa que eu quero nesse momento aí não é nem substituir nada por nada, é só falar, olha, simplesmente não seja ingênuo, não saia assumindo que a nossa mente é como ela parece ser, porque ela pode ser de maneira muito diferente. E mais para frente do artigo eu tento dar alguns motivos pelos quais eu digo que ela de fato é muito diferente do que a gente imagina, se é que existe. Gustavo, e o que é exatamente, o que você chama exatamente de fisicalismo estrito, que dá nome ao artigo, né? Sim, sim. Esse é outro termo meu também, certo? Tradicionalmente, surgiu, não surge exatamente com Dennett, mas ele é talvez o principal autor dessa ideia, um livro dele de 1991, Consciousness Explained, o que a gente hoje chama de ilusionismo. O ilusionismo é a ideia de que a consciência parece existir, mas ela não existe. Ela é uma ilusão. Tradicionalmente, a gente diz que, no que diz respeito à nossa subjetividade, à nossa mente, o que parece ser e o que é colapsam. Ou seja, no que diz respeito à realidade, tem como a realidade parece ser, como pegar o nosso exemplo, voltar ao mesmo exemplo, a realidade, a rosa parece ser vermelha. E tem como ela realmente é. E essas duas coisas são separadas, a não ser por realista ingênuo. Gustavo, desculpa te interromper. Isso aí, por favor, não é uma agressão. Mas isso aí é um mundo sensível do Platão? Sim, sim. O Platão é um desses, vários filósofos, na verdade, fizeram essa distinção entre como o mundo é e como o mundo lhe parece. Uhum. O ilusionismo, ele vai fazer essa mesma distinção para a consciência. Como a consciência é, de fato, e como ela parece para você. Certo? Eu, particularmente, não gosto muito do termo ilusionismo, porque traz essa implicação semiótica, a gente pode dizer, de que a consciência, de certa maneira, não existe, mas existe uma ilusão de que somos conscientes. E eu tento sugerir algo que é um pouco mais radical do que isso. Por isso, filosofando a marteladas ou a pinceladas largas. Eu tento sugerir que a consciência não só não existe, mas sequer parece que existe. E aí eu sugiro o termo fisicalismo estrito no sentido de dizer, olha, dentro do fisicalismo, se o fisicalismo for efetivamente estrito, tudo que existe
tem que ser físico, ou construído com entes físicos, ok? E a gente tem que ver, então, se a consciência pode ser construída com entes físicos. E como eu disse, está aqui na minha estante de madeira, todos os bons argumentos de fisicalistas que construíram a consciência a partir de entes físicos, ou seja, não tem nenhum, certo? Então, a gente vai ter que decidir. Ou a gente vira um dualista, dizer a consciência não é física, certo? Ou a gente vai ser um fisicalista e vai dizer a consciência não existe porque ela não se enquadra no mundo fisicalista. Como eu disse, na minha estante de ferro tem todos os bons argumentos dualistas, ou seja, nenhum. Peraí. Aqui o fisicalismo estrito. Peraí, você chamou de dualismo enrustido, como se estivesse dentro do armário, cara. Exatamente. Fala um pouquinho. Exatamente. Isso aí é uma provocação, hein, cara? É uma provocação. O dualismo enrustido é o que eu chamo a maioria dos autoproclamados fisicalistas, ou seja, você tem muitos filósofos da mente que se autoproclamam e dizem, eu sou fisicalista, para mim só existe o que é físico, eu não sou dualista, nem dualista de propriedades, nem dualista de substância, para mim só existe aquilo que é físico. Só que o que eu estou tentando dizer com esse termo, um dualista enrustido, é que ele está se dizendo fisicalista, mas na verdade ele não é um fisicalista, ele é um dualista no armário, é um dualista escondido, porque ele esconde o dualismo dentro do fisicalismo dele. Eu sei. Eu vi, assim, a sua intenção, a colocação é muito clara no artigo. Mas, assim, eu vi uma coisa além disso e eu fiquei pensando, pô, eu vou comentar com o Gustavo e ele vai ficar bravo ou vai validar. Gustavo, quando se fala em ficar dentro do armário, ficar enrustido, você sabe que é uma terminologia dos homossexuais para aquele que não se assume diante da sociedade, por medo, covardia ou por esperar o momento oportuno. Você está falando que os dualistas enrustidos ou são medrosos ou não enxergam a própria condição? Exatamente, perfeitamente isso, certo? Ou não têm coragem de se dizer dualistas, ou sequer são capazes, porque existe, né, do mesmo jeito da homossexualidade que a gente fala que é enrustida, às vezes a pessoa mesmo nega a sua própria condição e ela mesmo se prende dentro do armário. Eu acho que essas duas coisas acontecem com os fisicalistas que são, na verdade, dualistas enrustidos. Ou eles não têm coragem de falar, tá bom, eu sou dualista, ou eles sequer têm a capacidade de perceber que eles são dualistas. Por isso, nesse sentido, eles são enrustidos. Ô, Gustavo, você foi extremamente contundente no artigo, extremamente contundente. Para quem concorda com as suas posições, para quem não concorda, você foi contundente. Esse artigo faz parte de uma coletânea sobre a mente que você foi um dos coordenadores, correto? Correto. Que ano saiu essa coletânea? Eu não me lembro lá. Agora você me pegou, eu tenho que ir lá embaixo no meu outro escritório e pegar o livro. Não precisa. É só detalhe. Recente. Sabe por que eu estou perguntando isso? Entre os... Eu chamo de articulistas, dos colaboradores, tem ali o Leclerc, que eu já entrevistei. Tem o Leclerc também, que... Nossa, você é de uma ala jovem, vocês pensam igual com relação à necessidade de abrir as portas da academia e trazer o pensamento para a sociedade, ele defende isso. Você mais do que defende, você expõe, você trabalha isso. E eu queria concluir essa nossa prosa de sexta-feira, tomando aí a nossa cervejinha, comendo o nosso aperitivo, fazendo uma provocação para você. Foi deliberado? Por que eu perguntei quando é que saiu? Causou algum impacto ou esse artigo está meio que escondido? Porque você chamou para a briga, cara. Você chamou os metafísicos que andam na calada da noite para a briga. Teve reação, cara? A gente usa o termo metafísico um pouco diferente, porque, num certo sentido, eu me considero um metafísico, certo? Mas um metafísico que diz que a única coisa que existe é o mundo físico. Ou seja, um metafísico no sentido de que faz alegações sobre o que existe no universo, certo? Fala qual é o mobiliário do universo, e a única coisa que eu estou dizendo é que o universo, todo mobiliário é físico e não tem nada além de físico. Mas você sabe que tem outra conotação também para a própria metafísica, e que me parece que é o que você critica, que é a terceirização de origens.
Sim, 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 sim. Esse artigo, quando eu fui apresentá-lo pela primeira vez, na verdade, a primeira vez que eu apresentei o esboço inicial desse artigo foi num evento organizado pela Felocizar, pela Mônica Uribe, no 70 anos do João de Fernandes Teixeira, que é uma espécie de patrono da filosofia da mente no Brasil, assim como é o André Leclerc, o Wilson Mendonça e outros. O Teixeira talvez seja o mais antigo, eu não tenho muita certeza em relação a isso, ou pelo menos o que mais se envolveu com a pesquisa nacional, ou seja, publicou bastante em português para a gente que inicialmente não lia em inglês, entrar nessa área. E depois eu apresentei ele num congresso que a gente organizou aqui em São João del Rei, que foi o Congresso Internacional de Filosofia da Mente, organizado pelo GT de Filosofia da Mente da ANPOF. E nesse congresso, e esse livro, na verdade, sai desse congresso. O Leclerc estava, o Mendonça estava, um pessoal muito bom aqui. E nesse congresso, sim, ele causa um certo impacto. Mas o impacto mais comum que eu sinto quando eu apresento, e eu já apresentei isso também um outro artigo, tudo derivado mais ou menos desse mesmo texto, na ANPOF, na última ANPOF que teve. Agora, a ANPOF é um congresso de filosofia gigantesco, né? E agora não está tendo por causa da pandemia, então, na última que a gente teve, eu apresentei lá. Gustavo, deixa eu fazer um parênteses aí. Está tendo vários colóquios, congressos virtuais. Eu tenho uma playlist onde eu entrevisto os organizadores dos congressos e, na medida do possível, com antecedência, e divulgo bastante, independentemente do período em que o congresso aborda. Essa semana, hoje, sexta-feira, dia que a gente está batendo papo, está terminando o congresso, não, o segundo colóquio de filosofia patrística e medieval da PUC São Paulo. E eu entrevistei o organizador, estou assistindo todas as palestras. Eu te confesso, viu, que cada vez que eu assisto uma palestra de medievalista, eu me lembro de você, cara. Mas a ANPOF é muito grande para ficar online, né? Ela é um dos maiores congressos do mundo. Então, ela é realmente muito monstruosa para ficar online. Mas, assim, a gente está organizando, está tendo congresso. Eu mesmo estou organizando um que vai ser... Ele vai ser online, mas também vai ser um pouco diferente, porque eu nunca gosto de fazer a mesma coisa de sempre. Quando vai ser esse que você está organizando? E que congresso que é esse? Não tem data exata ainda, mas junto com o Marcos da Unesp, que é editor da revista Transformação, né? Trans/Forma/Ação, a gente está organizando um número especial de filosofia autoral brasileira, ou seja, o que os brasileiros, filósofos, realmente pensam, em vez de ficar só citando outros autores. Eu penso isso. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O cara que é graduado em filosofia, eu sempre chamo de filósofo, assim como eu sou engenheiro, tenho graduação em engenharia. E eu vejo que o pessoal fica assim, tal, porque... Eu sei que não é. Mas eu chamo. Eu sei que não é, mas eu chamo. Agora, esse teu congresso aí, cara, vamos agendar uma entrevista. Quando tiver mais ou menos a data, eu quero conversar com você, com os outros organizadores, para divulgar o congresso e, se possível, para estimular, como eu fiz com outro congresso lá do ano passado. Eu posso fazer entrevistas de 8 a 10 minutos, sem dar spoiler, com cada um dos palestrantes. Pô, isso me interessa demais. Vai ajudar, vai contribuir para divulgar, e eu vou entrar aí no universo que eu estou querendo entrar há muito tempo. É claro que eu evito tocar nisso no meu canal, entendeu? É porque seria uma provocação em relação àqueles que só pesquisam e que se não dispõem a desenvolver a própria filosofia. Por que me agrada tanto em você, cara? Você é agressivo e você provoca nesse sentido. Provoca. Mas tá bom, cara. Sim. A ideia desse congresso é fazer essa provocação, não só minha, mas da revista e da Unesp e dos professores participantes no meio acadêmico brasileiro, e mostrar, olha, aqui a gente consegue produzir filosofia de qualidade. Eu pedi para todo mundo escrever em português, e a ideia é que o congresso, na verdade, ele vai ser um pouco diferente. A gente vai lançar os textos, eles estão mandando para a gente os textos, e se quiserem, eles vão mandar um vídeo. E esses vão ficar disponíveis por um certo período para receber questões. E aí depois essas questões vão ser selecionadas e vão ser direcionadas aos filósofos, professores,
para eles responderem também em forma de texto, ou se quiserem em forma de vídeo, para só depois fazer um processo de fato de produção de conhecimento, para só depois os textos serem publicados em suas versões finais. Você falou que vai ser misto, online e presencial? Não, vai ser só online. Depois, talvez, se a pandemia de fato passar até o ano que vem, a gente faça um presencial. Mas, inicialmente, essa primeira versão vai ser só online. Você já parou para trabalhar essa questão de custos e amplitude? Um online, você atinge o mundo inteiro a um custo muito baixo. É uma provocação, viu? É uma provocação. Porque eu gosto muito... Eu estou tendo a oportunidade, cara, de assistir congressos. Essa semana são 16 palestras. Eu fico imaginando o custo se eu tivesse que me deslocar. Mas essa é uma provocação, porque eu gosto muito de eventos online, sabe? Mas falta uma coisa do presencial, que é a conversa longa durante os dias do evento. Legal. Isso falta. E isso é difícil fazer online. Porque eu creio, para mim, que um dos motivos pelo qual a filosofia nacional não é estimulada é porque a gente não debate os nossos próprios textos. Então, a gente tem o costume de ler só estrangeiro e a gente tem muito pouco costume de ler nossos nacionais e criticar e responder. Então, não cria aquele caldeirão fervescente que é necessário para sair alguma coisa interessante. Eu ainda sou da geração que tive que funcionar sem esse caldeirão. Eu quero que as próximas gerações... a minha meio que já foi. Eu quero que as próximas gerações nasçam nesse caldeirão. Cara, você está muito Baudelaire, cara. A minha geração já foi. Ô, Gustavo, muito legal. Cara, pode contar com o canal Linha de Divisa para seguir com você ao longo da organização desse evento e durante o evento também. Vai ser um prazer enorme, cara. Legal. Eu que agradeço. A gente volta a conversar com toda certeza, tá bom? Eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade aí, pela forma diferente de falar de filosofia, que tem a cara do meu canal, tá bom? Um abração. Eu vou reler o teu artigo mais umas vezes ali e depois, de repente, eu vou discutir quem sou eu. Mas como eu não sou um filósofo, eu vou ficar à vontade para discutir algumas coisas com você. Fica à vontade. Você gostou das perguntas? Pode criticar minhas perguntas aí. Pode. Não, sim. Você foi nos principais pontos ali, o fisicalismo estrito, o dualismo injustido, o realismo psicológico ingênuo e o principal ponto metodológico são esses aí mesmo, não tem a menor dúvida. Eu vou colocar o link de acesso ao artigo na descrição do vídeo para quem estiver assistindo, para que possa ler na íntegra e mandar os comentários para você, tá bom? Sim, tranquilo. E pode botar o link do livro também, se alguém quiser comprar um livro. O livro não é meu, o livro é uma coletânea de artigos onde está o meu lá só. Qual que é a editora, cara? É a Filoquizar, da Mônica. Da Mônica, né? Legal, beleza. Combinado, então. Um abração, bom final de semana. Como é que tá aí o filezinho de tilápia, cara? Já tá ficando meio frio, mas tá bom ainda, porque isso aqui é uma coisinha boa. Não fala para ninguém não, mas já foi embora. Um abração, cara. Falou.